na parte de segunda-feira, o juiz supremo. Leia também Gênesis capítulo 18 e o verso 25. Aqui diz: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Deus é um Deus de justiça, de misericórdia. Lemos também em Salmos 7, verso 11. Aqui diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, mas Ele é um justo juiz, que não despreza um coração arrependido. Em Salmos 50 também, e o verso 6. Aqui fala: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga, mas Ele é um juiz supremo, Ele é justo, Ele é misericordioso. Leia também segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, vamos ler o verso 1 e o verso 8. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo tinha certeza da recompensa da coroa da vida eterna, a qual o reto juiz, o Senhor da justiça e da misericórdia, dará a mim e a todos os que amam a sua vinda. A santidade do caráter de Deus significa que Ele não tolera o pecado. Ama o pecador, mas não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber seu salário final, que é a morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Yahvé declarou guerra contra o pecado, independentemente de onde ele fosse encontrado, quer entre os cananeus ou no meio dos israelitas. Deus condenava o pecado, quer entre os cananitas, quer entre os israelitas. Meu querido irmão, o pecado é pecado. Israel não foi santificado por participar de guerras santas, assim como outras nações também não foram. Mesmo quando elas se tornaram o meio do juízo de Yahvé contra sua nação escolhida, diferentemente de outros povos do Antigo Oriente Próximo, os israelitas experimentaram a reversão da Guerra Santa, quando Deus não mais lutou por eles, mas contra eles, permitindo seus inimigos que os oprimissem, como vemos em Josué capítulo 7. Quando o povo de Deus peca, Deus age da mesma forma como se fossem os ímpios cananitas. Aqui diz a história do pecado de Acã em Josué capítulo 7, quando Deus trouxe maldição sobre o seu povo porque existia pecado oculto, pecado escondido entre o povo. Todo conceito de guerra santa pode ser compreendido apenas se for visto à luz da atuação de Deus como juiz. Sob essa perspectiva, as guerras de conquista de Israel assumem um caráter completamente diferente. Em contraste com as guerras imperialistas de engrandecimento próprio, tão comuns no mundo antigo e em nosso mundo atual também, as guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o povo, mas de estabelecer a justiça, de estabelecer a paz de Deus dentro daquele território. Portanto, no âmago do conceito de guerra santa está a ideia do governo e da soberania de Deus,
que estão em jogo na figura do Senhor como guerreiro, assim como de rei ou de juiz. Dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter. A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de juiz e de rei, ensina que Yahvé não tolerará para sempre a rebelião contra a sua ordem estabelecida. Portanto, podemos dizer que o objetivo da atuação de Yahvé nunca é a guerra em si mesma, ou mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz. Em última análise, julgar e fazer guerra ou promover a justiça são a mesma coisa, se Deus for o sujeito dessa ação. Reflita um pouco no fato de que Deus é um justo juiz, que não pode ser subornado nem influenciado pela parcialidade. Como a verdade de um Deus que não tolerará para sempre o pecado, a opressão, o sofrimento dos inocentes e a exploração dos oprimidos, como esta compreensão faz parte integrante do Evangelho? O Evangelho são boas novas de salvação, de graça, de misericórdia. Mas isto também vai acabar, porque a porta da graça, da misericórdia vai se fechar. Então, queridos, Deus vai agir com as nações ímpias que não se arrependeram da mesma forma como agiu com as nações de Canaã. Deus pretende implantar o seu reino, o reino da glória, aqui na terra. O reino da graça foi implantado pela morte e pelo derramamento do sangue de Jesus. E agora estamos aguardando a implantação do reino da glória. Por isso, as nações ímpias que se aliaram a Satanás contra Deus e os seus planos, estas nações serão destruídas no final dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu e as nações ímpias cercarem a cidade, tentando tomá-la, conquistá-la, descerá fogo do céu e eles serão consumidos pelo fogo. Isto está claramente revelado em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, verso 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, a Nova Jerusalém. No final dos 1000 anos ela desce do céu e os ímpios ressuscitam e então vão cercar a cidade tentando tomá-la. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui está a palavra de Deus mostrando a destruição dos ímpios, das nações pagãs e de Satanás e dos demônios. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que destruiu as nações de Canaã, porque eram pagãs, envolvidas em feitiçaria, em consulta aos mortos, assim também, no final dos 1000 anos, as nações ímpias pagãs, aliadas a Satanás e contrárias ao plano de Deus, serão queimadas, destruídas. Então Deus vai dar para você a terra que mana leite e mel, chamada na Bíblia de nova terra, novo céu. Deus tem este sonho para o seu povo, mas ele exige obediência. O pecado deixará de existir. Os pecadores arrependidos, transformados, salvos, continuarão a existir para todo sempre, habitando na nova terra e no novo céu. Aleluia!